Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista. Vamos falar de um pouco de futuro, vamos falar de 2024, vamos falar de política e economia, o que é quase um pleonasmo, porque não dá para falar de economia sem falar de política, e praticamente todas as decisões políticas causam alguma interferência na economia. Então, na verdade, o assunto aqui é economia. A gente vai falar com um economista, mas não tem como pensar economia num país sem pensar a política e o que se espera dessas decisões políticas, como elas reverberam na economia. Então, para isso, eu e você vamos conversar com a Alana Santos, economista do Clube FI, e com o Alexandre Cabral, economista, professor, quase que dispensa apresentações, né? Cabral tá sempre por aqui também, né? Isso aí, meu amigo. Obrigado pelo convite. Prazer, Lana, pessoalmente. Não te conhecia. Vamos aí bater um papo. Muito prazer. E aqui é uma honra estar conhecendo você pessoalmente, Dr. Cabral. Já acompanho seu conteúdo há um bom tempo. Uma alegria poder estar aqui. Cabral é uma figura. Eu acho que eu entrei no mercado antes dela nascer, então tá tudo certo. Com certeza. Isso 1º de junho de 93. Ixi. Não tava nem perto ainda. Teu pai já conhecia tua mãe, pelo menos, ou não? Aí já, pelo menos. Isso é bom, né? A gente tem visões diferentes, formas diferentes de pensar a política, de pensar a economia. Certamente a economia que você aprendeu na faculdade também veio além dos clássicos, com outras visões que o Cabral já... Somente quem estudou em federal, né? Eu tive Marx até educação física. Mano. Você fez federal? Fiz federal. Você também. Eu também. Só que ele no Rio de Janeiro e ela no Paraná, não é isso? É. Então, muita coisa coincidiu. Sim, tive um ano demais. Bom, interessante porque temos um governo de esquerda, ué. Marx e governo de PT têm alguma semelhança? Tem coisas que vocês estudaram sobre Marx que vocês veem acontecendo no governo do PT? O que aconteceu nos outros? Eu te digo o seguinte, a parte de gastos, a parte de interferência do governo é maior, mas é menor do que se propaga. Uhum. Então o discurso de Lula é um discurso menor do que na prática Haddad, Tebet e companhia fazem. Tanto é que eles fizeram um processo de concessão do setor elétrico agora, botaram 20 varada bi nas costas. Sim. Então, o discurso de Lula tem alguma relação com Marx e um pouco da ideia de governo fazer muita parte da ajudar a avançar a economia, só. O resto tudo é muito discurso, é comunista, socialista, não é. Não existe nenhum país comunista no mundo, ninguém chegou ao comunismo, que é a última fase do capitalismo. O último é o socialismo, mas se você parar para pensar, são socialismos ditaduras. Uhum. Você não tem nenhum socialismo democrático. Sim. Porque tem um pouquinho mais de democracia é Vietnã. Agora, se você olhar China, se você olhar Cuba, Coreia do Norte, etc. A China é uma coisa impressionante porque o regime econômico é capitalista desde 1978, começou gradualmente a ser implementado o capitalismo, e o regime político é uma ditadura de esquerda. Né? Não. Que é igual a Vietnã. Eu vejo dessa forma também. Seria, assim, impossível, para não dizer de outra forma, um governo 100% de esquerda num país capitalista, democrático como é o Brasil. Então as coisas naturalmente vão convergindo um pouco mais para um centro. Assim. É muito diferente o Lula operário e seus discursos do Lula hoje governando o país com a configuração que a gente tem de Câmara e de Senado. Então, realmente não tem como. Acho que as coisas convergem um pouco para o centro, mas tem essa visão, essa tendência de direcionamento da economia mais para um sentido de gastos, fomentando mesmo a economia. O que você pode ver pode querer debater ideais de sociedade, mas não ideais de capital. Ideais de sociedade são bem diferentes de esquerda e direita. Agora, ideais de capital, o que foi praticado é muito, muito parecido com algumas poucas exceções que está mais ligado a gasto público, tá? Mas então, isso tem implicações em gasto público, tem implicações em economia. Quando eu falei agora há pouco, não dá para dissociar a economia de política, né? A gente fala da política fiscal, da política monetária, da política econômica, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, a visão de sociedade, ela impacta na política fiscal, na política monetária, na política econômica, né? E aí, com isso, vai chegar no mercado financeiro de capitais e a gente tenta... vocês, desvendar como que isso pode impactar para o bem e para o mal o mundo dos investimentos. Acho que a gente tem alguns pontos que é justamente da estrutura que a gente tem hoje no Brasil. Por exemplo, ter um banco central independente é um ponto que já dificulta essa visão
ultrapassar um pouco alguns limites. Claro, o Lula teve alguns discursos pontuando isso, o fato de não ser muito favorável. Mas, assim, é importante para ter esse contraponto. No caso do Poder Executivo, não ter 100% de interferência em todos os segmentos de decisão de política monetária, enfim, de política econômica no país. A gente tem esses contrapontos. Então, isso acho que pode gerar atrito, mas também pode ser positivo. Então, antes da gente falar de 2024, vocês acompanharam com certamente mais entendimento, mais atenção do que eu. O que aconteceu em 2023? Um ano de um novo governo, de esquerda, de direita, não é que tanto faz, mas felizmente a gente vive numa democracia, a cada 4 anos muda o governo, né? E a gente está um ano de governo, de um novo governo. O ano passado era tudo muita dúvida, agora a gente já tem alguma estrada para ver o que de fato aconteceu. O Cabral apontou bem assim, do discurso para as ações, uma diferença muito grande, mas e principalmente tivemos algumas reformas aprovadas. Quais seriam destaques das reformas? Além da tributária, mais alguma coisa que se destacou esse ano? Arcabouço. Acho que eu era a favor do teto, continuo sendo um defensor do teto, mas teto hoje é passado, né? Então não tem como defender uma coisa que pela legislação já morreu. E o arcabouço, sem dúvida, foi um grande avanço com limitações. Por quê? Porque ele é complexo demais. O arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal. Se não um teto, mas algum limite ou direcionamento de como limite. E quanto o governo pode gastar. Isso. Só que ele é um arcabouço complexo. Você tem que, assim, você lê, e cada lida você vai interpretando diferente da anterior. Então, se você lê 5 vezes, você tem 5 versões na tua cabeça do que é o arcabouço. Ele poderia ter sido mais simplista, mas para mim foi um grande começo. Então, na verdade, eu acho o seguinte, o governo começou batendo muita cabeça. Que eu acho que para Lula, que é uma pessoa experiente, eu não entendi aquele começo de governo. Que se você parar para pensar, Lula ficou no poder de direto e indiretamente 14 anos. 8 dele e 6 de Dilma. Até Dilma sofrer impeachment. Vai. Considerar que o último ano de Dilma não teve muita força, foram 13 anos de poder. Então, ele como poder, começar a discutir com a Haddad publicamente logo no começo, estranho. É tipo de coisa assim que não era necessário. Ah, não, porque eu tô falando pra minha base e a Haddad quer falar com o Faria Lima. Podia ter um discurso mais integrado ali. E eu acho o seguinte, eles pra mim tinham que ter medidas mais rápidas pra alguém que já sabe como funciona uma máquina. Se você parar pra pensar, prometeram o arcabouço em fevereiro e vieram no final de abril pra passar em agosto. Tipo assim, ele sabe como é que funciona a máquina. Não é alguém que chegou na máquina pela primeira vez, como foi Bolsonaro. Um contraponto aqui, o Cabral. Por exemplo, ele herdou, não me lembro quantos ministérios. Então, teve uma interrupção aí com a Dilma, aí veio Temer e Bolsonaro. Isso. Uma virada como você falou, de formas de ver a sociedade, de ver a questão social mesmo, enfim, de uma visão de governo. E com isso, uma reforma enxugando muito o tamanho do governo. Então, qual foi um dos primeiros atos do Lula? Vou criar de novo um monte de ministério. Ele está criando mais um. Então, ele realmente tem essa experiência e tinha todo esse passeio, mas por uma máquina de governo que foi bastante modificada até ele voltar. E então, a primeira coisa que ele fez, chegou, o carro estava mais moderno, agora o painel era digital e tal, não sei o que. Falou, não, volta tudo como era antes. Para daí eu saber como eu dirijo esse carro. Faz sentido? Faz, mas ele já sabia que ia fazer isso. Ele não tomou essa decisão dia 1º de janeiro, quando ele assinou. Ele tomou essa decisão em julho do ano anterior, quando ele lançou a candidatura dele. Então ele já sabia, junto com a equipe, vamos sair de A para B. E se eu já sair de A para B, se ele tivesse adiantado algumas coisas antes, ele teria tido muito menos dor de cabeça. E nós também, como os investidores, tínhamos sofrido muito menos. Se vocês formos ver, pegar juros de 10 anos. Começou o ano a quase 14, agora está 10 e pouco. Sim, era justamente Precisava disso tudo, com a experiência que ele tem. Não votei nele, mas ele é nosso presidente por 4 anos. Sim. Acabou, tô aqui, bora no Brasil. Então eu quero que dê certo, porque eu quero que eu ganhe dinheiro, meus filhos, nós, todo mundo. Então eu acho que ele demorou muito a enxergar, e essa batida de cabeça com o Haddad no começo foi bem ruim, tá? E isso ficou muito claro na taxa de juros, não na Selic, que estava quase mais de 6 meses estacionada, mas nos juros de longo prazo, nos títulos públicos,
que estavam lá muito altos. E o que tinha mudado? Na verdade, era a incerteza, né? Isso causa esse resultado. Né? Com certeza. De que a incerteza é muito pior do que ter uma notícia ruim. Não saber o que vai acontecer pro mercado é uma das piores coisas, assim. E, na verdade, apesar de essa demora no começo para as coisas começarem a caminhar, acho que as pessoas que até estavam torcendo contra, por assim dizer, tiveram uma surpresa durante esse ano, porque a gente teve aí algumas reformas que foram aprovadas, querendo ou não, num ritmo, não, às vezes numa forma não tão boa no final, mas assim, passou de alguma forma. O Brasil recebendo um rating internacional para melhor do que estava antes. Os juros longos depois começaram a fechar a curva. Então, assim, as coisas começaram a caminhar num sentido positivo, assim, apesar de as pessoas esperavam que ia ser muito pior. E no fim não foi tão ruim quanto se esperava. Acho que a expectativa estava muito pessimista, muito diferente do que aconteceu de fato. Geralmente a expectativa é maior do que o fato, né? Parte disso também graças ao Congresso, né? Você pode não gostar do Lira, podemos não gostar do Pacheco, podemos dizer que o Congresso é oportunista, mas ele manteve reformas que ele achou interessante no passado e falou, ó, que tá passado você não vai mexer, não vem brincar com a Eletrobras que a gente não vai deixar, não vem tomar algumas medidas que aqui não vai passar. Pode ter certeza disso. Não foi um Congresso simplesmente oposição só contra tudo que você disser, mas colocou importantes limites ali. Né? Principalmente limites ligados a 31 de dezembro de 22 para trás. Então, o que já foi passado, que deu certo, você não vai cutucar. Deixa aquilo como tá lá. Daqui pra frente a gente conversa. O que poderia ser projeto A vai micar? Ok, micou. Mas o que já passou não muda. Isso foi muito bom, porque ficou aquela... Qual era o grande medo que se tinha muito no começo do Lula? O quanto ele ia quebrar contrato. O quanto ele ia voltar atrás com a Eletrobras, que Alexandre Siqueira ameaçou várias vezes pelo Ministério da Minas e Energia, o quanto ele ia mudar todas as regras da Petrobras, até esse momento. PPI podemos debater, mas as demais foi para mudar a legislação. Então a Petrobras não avançou em governança um passo que não seja a regra. Então aquele medo grande que se tinha na Petro se estancou. Então algumas coisas foram sem dúvida surpresas boas. E aí isso o mercado vai percebendo e calmamente, eu não acho que o juro esteja baixo, né? Mas saiu o exagero que estava antes. O que falta, se a gente vier mais para o fim do ano, tem a discussão e o início da aprovação da reforma tributária. O que falta para, digamos, acalmar e engrenar? Olha, acho que assim, a continuidade das coisas como estão, sem nenhum grande choque de mudança, é um primeiro passo, né? Uma certa estabilidade. Porque a gente está conseguindo caminhar no sentido de controle da inflação de serviços, a situação internacional um pouco mais amena, que isso também impacta muito, a questão dos Estados Unidos, risco de default, tudo mais, a coisa começou a caminhar no sentido mais tranquilo de, vamos parar de subir os juros, talvez começar a reduzir em breve. Isso também nos impacta profundamente. E a continuidade das reformas sem ter nenhuma quebra, nenhuma mudança. Como eu falei, tem algumas reformas, como a tributária, que assim, a gente ainda não tem muita certeza de como vai estar, muitas críticas em relação à sua forma final, mas assim, é importante que seja feito. Antes feito do que perfeito, uma coisa que estava parada há tanto tempo, é importante que as coisas caminhem. Isso, as pessoas comemorando justamente há 30 anos que tentam fazer reforma tributária e que ninguém faz. Então, ela acontecer é um grande feito. Lógico que a gente não sabe ainda exatamente como vai ser, e as mudanças sempre causam expectativas, alguma apreensão, algum medo, mas é o tipo da coisa que é muito difícil ficar pior do que já é, né? A bagunça tributária que é esse país, o que poderia piorar? Majorar o custo, quanto no final das contas a gente paga aí tributos. Agora, a loucura que é calcular e pagar tributos nesse país é difícil piorar. E a reforma caminha para facilitar, né, com um imposto único, sem inventar nada, quer dizer, copiando coisas que já deram certo e que foram, inclusive, modernizadas em outros países. Né? O IVA não é uma jabuticaba, não é uma invenção brasileira. Né? Isso, sem pensar em grandes números, assim, não tem como dizer, mas facilitar uma coisa tão importante, tão burocrática, dá um fôlego para a economia? Eu sinto que sim, porque esse custo burocrático é muito grande. Tem muitas pessoas, por exemplo, que não gostam, não querem empreender no Brasil devido ao tamanho da complexidade e os altos custos que tem. Realmente, assim, a gente não sabe ainda como a gente não tem alíquotas estabelecidas na reforma tributária, o quanto isso vai mudar, na verdade, os custos que se tem, que são elevados de tributos do Brasil. Mas a simplificação acho que já traz, sim, um ambiente de empreendimentos, de empresas mais positivo. Então, por exemplo, o que a gente tem hoje de estimativa do que vai ser esse IVA, assim, seria entre 25% a 27,5%.
nesse limite superior de 27,5%, seria o maior do mundo, hoje, dos países que têm esse imposto sobre valor agregado. Ainda é muito elevado, mas o que a gente tem de tributo do Brasil hoje também é muito elevado. Posso dizer assim, eu vou ter um único tributo para pagar e ele vai custar 27,5% da minha receita, é isso? Isso, para a empresa seria mais ou menos isso. Hoje 27. Hoje a carga é mais ou menos 34. 34 com um galo de CPM, né? 1 menos 34 é o resultado final. Exatamente, a continha do CAPM. Então, 27,5 é maior do mundo, mas é menor do que o que a gente hoje tem no final das contas. Fica mais fácil e mais barato, é isso? Assim, a princípio, mas a gente não tem nada estabelecido de alíquotas, então por enquanto é tudo suposição, né? Tem que ver realmente como vai ser implementado. Sim. Porque falando assim, realmente parece muito simples, mas não sei se vai ser de fato essa simplicidade toda, as exceções que vão ser colocadas. Então, por exemplo, foi para o Senado e já suprimiram algumas partes que já tinham sido aprovadas na Câmara, então até realmente ser promulgado, acho que talvez tenha alguma coisa aí que mude no meio do caminho. Vamos ver. Quer comentar disso, Cabral? Não, porque eu não sou tão PhD em tributação assim. Eu já vi uma entrevista do Felipe Salto dele marretando essa reforma. Sim, eu vejo bastante ele gostou da reforma original, do AP. O que entrou, o que está saindo, ele não gostou tanto. Então, assim, eu tenho uma noção boa, mas nada pra ser tão PhD em micro detalhes. Mas esse é o jogo da política que todo mundo também sabe, né? Uma reforma desse tamanho, ela não passa da primeira maneira com que ela é apresentada, né? Porque a reforma tributária, diferente da administrativa, afeta 202 milhões de pessoas. Sim. A reforma administrativa afeta 202 de forma indireta, tipo, eu vou ao médico no SUS, eu dependo de um carimbo do governo. Então, indiretamente e diretamente, umas 15, 10 milhões de pessoas são funcionários públicos. Agora, a tributária, 100%. Isso aqui vai afetar a reforma tributária, o custo desse microfone. Se vai ter mais emprego, menos emprego, mais empreendedorismo, menos empreendedorismo, sem dúvida, complicadíssimo. Bom, algum outro destaque de reformas? Podemos olhar para 2024. Podemos olhar para 2024, mas com viés de 23 pesado. O que o ano carrega de 2023? O final dessa reforma? Carrega a grande discussão se o que o Fed vai fazer. Eu tô começando um trabalho. Falar de cor não pode pegar? Ou vai ser suspensa a palavra no final? Fed, Banco Central Americano. Os Estados Unidos com o juro mais alto dos últimos quase 20 anos. Pegando a meta Selic, na época era Teban, já teve vários nomes, desde janeiro de 99. Por que eu peguei janeiro de 99? Porque eu quero pegar câmbio livre. Então eu não quero pegar a série histórica para trás, que a gente tinha câmbio 0,65 ao mês do plano real de julho de 94 até 10, 11 de janeiro de 99. Então eu estou trazendo dali para cá toda a série histórica de taxa oficial de juros no Brasil, com seus vários nomes que já tiveram, toda a série histórica de taxa de juros americana, e agora eu estou começando a pegar o dólar. Comecei isso ontem. O que eu quero ver? Eu quero ver o seguinte, historicamente, qual é a distância média entre juros brasileiros e juros americanos? Por que isso? Qual é o meu medo para 24 que tem relação com 23? Nós começamos um processo de queda agosto, né? Processo de queda de juros em agosto. Estávamos em 13,75, tá vindo numa sequência de 0,5%. E a dúvida é até onde ele vai e qual é a velocidade que ele vai em 24. Para mim, um dos fatores que ele está olhando é Fed. Por quê? Porque se você tiver uma curva de juros muito próxima ao Brasil e Estados Unidos, ou o Brasil está com o dever de casa muito bem feito, ou não entra fluxo. Sim. Não entra fluxo, nós podemos ter uma inflação de moedas. Então, por isso que eu digo, olhar para 24, eu tenho que olhar para 23. Como que é essa inflação de moedas? A inflação seria de moeda o seguinte, imagina essa caneca importada por $1, só para facilitar. O dólar hoje está na casa de 4,90. Se eu tiver dificuldade de atrair moedas, esse dólar pode ir para 5. Então, significa que eu tive 10 centavos de inflação de importado, mesmo lá fora custando $1. Se não entra dólar... Para entrar dólar tem que trocar por real, então tem que vender dólar para comprar real. E isso ajuda a trazer o preço para baixo. Se não é só renda fixa que faz isso. Renda fixa, comércio exterior, expectativa e etc. Mas a parte de renda fixa e curva de juros,
Eu tô com medo e não sou eu. O próprio Roberto Galípolo tem falado dólar, o isso. caminho é o contrário. Tende a desvalorizar a moeda. Desvaloriza o real e aumenta o dólar. Isso. Porque se eu já estou aqui e eu quero levar o meu dinheiro para fora, ele está em real, tem que converter para dólar, eu compro o dólar, sobe o preço. Isso. Então, eu não sei se tem saída, mas eu acho que pode dificultar a entrada. Sim. E essa dificultar a entrada pode atrapalhar para ano que vem para a inflação cambial, tá? Se um Corolla estiver custando um preço muito próximo de uma Mercedes-Benz, o Corolla vai parar de vender porque todo mundo vai preferir comprar Mercedes-Benz. Se eu for aplicar meu dinheiro no Brasil, num título público brasileiro, que me dê uma rentabilidade muito próxima de um título público americano, eu vou escolher investir nos Estados Unidos e não no Brasil. Exatamente. Então tem um limite para essa queda de juros. Então, isso que é o meu receio, é o seguinte, o Banco Central, o mundo errou o Banco Central americano e o Banco Central americano acertou. Como assim? Ele fala desde o começo do ano que quando ele chegasse no ponto ideal, ele não caria juros esse ano. Se você pegar essa mesma conversa nossa em março, você ia ver que em dezembro já tinha queda de CME. Você ia ver que em novembro já tinha queda de CME. Quer dizer, a queda de juros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ia esse ano, lá no começo do ano, ia subir e ia cair juros dentro do próprio ano. Eles falaram, eu não caio juros esse ano. E tá respondendo, tá fazendo o que ele tá dizendo. O mercado tá apostando para queda de juros daqui a 2 meses, em março. O Fed dando a entender que não vai cair. Mas se ele por acaso cair, eu tenho medo da velocidade da queda lá, se a gente aqui vai estar preparado para continuar com a mesma velocidade. Entendeu? Então, por isso que aí a gente vai depois falar de Selic aqui para evitar embolar assunto. Então, meu medo para ano que vem, nesse primeiro momento, a nossa velocidade de queda depende de vários fatores. Entre eles, um que eu tenho zero domínio, que é a política monetária americana. Então, e juntando esse assunto com um dos nossos primeiros, o Cabral está absolutamente correto de olhar para o que está acontecendo lá fora. Mas e o fiscal aqui? Não tem teto, tem um arcabouço que o Cabral acha razoável e tal, não sei o que, mas o governo já está gastando bastante, mais do que gastava. E se continuar, e se não cumprir sequer com o arcabouço, mesmo sem Estados Unidos, dá pra gente acreditar que tem espaço para cair muito mais a nossa taxa de juros? Ou a política fiscal vai acabar segurando a queda e, quem sabe, forçando uma nova alta de juros no Brasil? Olha, eu acho que tudo depende do nível do déficit, né? Se chegar a esse ponto, quanto que vai estar descontrolado o fiscal. Eu acho que o Banco Central o Copom já está calculando isso nos seus riscos, já está um pouco precificado. Focus, né? 9,25 com 0,80. Exato. Estava assim, estável, desde o primeiro corte em agosto, ficou estável o Selic meta para 23, 11,75, chegamos, e estava estável em 9% por muitos meses para 2024. Começou uma conversa sobre o fiscal, sobre déficit, não ser necessário ser déficit zero, pronto, subiu para 9,25 já. Isso desconsiderando muitas outras questões, mas a expectativa do mercado já se elevou para o próximo ano. Então, acho que já está um pouco precificado a questão do risco fiscal. Eu concordo plenamente que a questão dos Estados Unidos internacional é muito relevante, porque o spread de juros cobrado, que é necessário para ter entre Brasil e Estados Unidos, é muito relevante. E até no Fórum GRI, né, que a gente teve a palestra do Gabriel Galípolo, ele falou um pouco de que a gente está num momento hoje que realmente o Brasil, em comparação a outras economias, está muito bem. Mas o cenário que a gente está vivendo hoje, pós-pandemia, que a gente teve muitas coisas acontecendo, que mudou um pouco a estrutura econômica, a ponto que os modelos talvez não se apliquem. Porque realmente, a impressão que dá é que o Brasil está realmente incrível, é uma máquina voando, assim. E não era muito esperado isso, né? Então, assim, a gente pode ainda ver alguma coisa dando errado e mudando, e talvez a nossa precificação seja muito errada, ou realmente alguma coisa estruturalmente mudou e o Brasil está realmente muito bem, está com fortes reservas de dólar, está caminhando bem, controlando a inflação de serviços, emprego um pouco segurando a atividade, mas ainda caminhando. Então, acho que ainda tem muito a ser organizado, mas em termos de fiscal, acho que está precificado e o nosso maior risco hoje é a situação lá fora, que parece estar estável, porque o Fed tende a seguir o que ele fala, diferentemente do que a gente vê até aqui às vezes no Brasil. Eles tendem a controlar bem as expectativas, dá para confiar até certo ponto, né? Não dá para ter certeza o dia de amanhã, mas acho que eles devem seguir nesse sentido. Então, acho que a gente pode seguir com as expectativas de Selic que a gente tem para o ano que vem. Talvez só uma queda mais lenta, ou talvez mais rápida. Talvez o ritmo mude um pouco, mas imagino que vai continuar os cortes, sim. Só um detalhe, se você entrasse em coma no dia 20 de fevereiro de 2020 e acordasse hoje, você ia jogar seu diploma de economia fora.
Por que isso? Você teve a maior distribuição de renda da história da humanidade no Covid. Uhum. Todos os pacotes possíveis não só no Brasil, no auxílio mundo, família, auxílio. Nos Estados Unidos você chegou a ganhar de condado e da federação. Você ganhava de 2 fontes. Você não ganhava somente da União, que nem foi do Brasil. Você ganhava da União do Estado de São Paulo, por exemplo. Era loucura isso. E você está conseguindo controlar a inflação num país que eu não consigo nem explicar o que é pleno emprego. Pleno emprego nos Estados Unidos hoje é não arruma emprego quem não quer. Não é aquele papo de arruma emprego porque tá difícil. Pô, vai ter que não tá difícil para 5 mil pessoas e 300 milhões. Então todo o manual de economia foi pro lixo durante o Covid. Lixo é força de expressão, mas ele tem que ser repensado. Literalmente, nós temos que repensar a economia para frente. Porque teoricamente gestar capital gera inflação. Gerou, mas voltou. Tá voltando boa parte e aquele baita dinheiro que se injetou é loucura isso. Mas tá voltando a duras penas, certo? Sim, mas tá voltando. Uma taxa de juros muito alta, muita empresa quebrando lá nos Estados Unidos. Tá, mas teoricamente você devia estar numa recessão louca no mundo Sim. já, para poder controlar essa inflação. Você tá tendo PIBs positivos, levemente baixo, mas tá positivo. Não tinha que tá PIB positivo, teoricamente, para fazer o que eles fizeram de inflação de 12 ao ano para 4,60. Pegar a inflação nos Estados Unidos de 7 ao ano para 2,80. Então, assim, com nenhuma recessão, crescimento mais leve. Isso é loucura. Pega manual de economia e fala o que eu estudei. Teve uma outra consequência também, que eu queria ouvir vocês sobre isso. A rebaixamento da dívida americana. Os Estados Unidos não é mais uma economia AAA. Esse ano, 2 ou 3 agências rebaixaram a nota de crédito dos Estados Unidos. Qual que é o impacto disso? E esse spread que vocês estavam falando bem, o juro no Brasil tem que ser maior do que o juro nos Estados Unidos. Só que uma coisa é, Estados Unidos é AAA e o Brasil é, sei lá, C. BB. Agora os Estados Unidos é A- e o Brasil é BB. Então, isso pode fazer com que o spread seja menor? Ou na prática mesmo, na realidade, o dinheiro não vai olhar para isso? Olha, acho que assim, até pode impactar, mas não sei quanto de fato o rating impacta na percepção das pessoas. Pelo menos no curto prazo. A ver o que vai acontecer, porque é justamente isso. Acho que tinha um receio muito grande, assim, no começo do ano, de fato, uma recessão nos Estados Unidos e o risco de default, de fato, de Estados Unidos quebrar e acabar a economia mundial, implodir, o capitalismo e ser o fim do mundo. E as coisas foram caminhando mais tranquilamente do que era esperado. Então, ok, teve esse rebaixamento porque teve realmente até uma redução de demanda pelos treasuries americanos. Isso foi um impacto muito grande, não sei se já tinha acontecido isso antes de fato, os países não comprando tanta dívida americana. Então teve esse impacto, mas eu realmente não sei se na prática isso chega a reduzir de fato o spread num nível muito perceptível, muito relevante. Aí não sei a visão do Cabral. Vamos lá, os Estados Unidos tem 70% da dívida mundial na sua moeda. Não, perdão, deixa eu melhorar. 70% da dívida mundial está em dólares. Não obrigatoriamente uma dívida americana. Pode ser Brasil emitindo bonds lá fora. Então significa que a dependência do dólar é infinita. Então você pode abaixar rate, você ainda vai usar dólar como um parâmetro. Sim. O que pode acontecer foi o que aconteceu no Brasil de agosto a dezembro do ano passado. Ano passado, considerando que o programa vai doar em janeiro. Ano passado, 2023. Ah, esperteza aqui. Então, entre agosto e dezembro de 2023, quando começou a subir... Uma coisa que eu não sei explicar até hoje. O que aconteceu na noite do dia 31 de julho no mundo? Se você for ver, o mercado do dia 1º de agosto para 31 de julho é outro. É literalmente outro. Quando começa a sair fluxo de gringo e quando 10 anos começa a explodir lá fora. Numa 24 horas, o 10 anos explode. Sobe muito a taxa Sobe de muito. juros. Então, o que acontece? Eu não sei até quando diminui o spread. Eu acho que os dois vão em paralelo. Tipo, lá fora sobe e aqui também foi. Foi quando nossos juros, em agosto, veio quase para níveis de fevereiro. Se você pegar a curva de juros no Brasil, ela desce, sobe e volta a descer. Essa segunda alta é muito parecida com fevereiro, março. Não chega a ser igual ao janeiro. Janeiro foi muito alta a curva de juros. Então, eu acho que pode acontecer. Se lá fora subir, aqui também subir, mas não o spot. Subir a curva longa, que não tem poder de Banco Central, e sim de mercado financeiro como um todo. Então, se lá fora eles tiverem que emitir mais caro para conseguir captar mais caro, aqui também vai emitir mais caro, aqui vai captar mais caro. Tá? Então, se você pensar em curva de 3, 4 anos para frente, que BC não tem poder nenhum, ou muito desprezível, se lá subir, aqui vai subir.
Onde é que a gente vê isso muito claro? Para quem não sabe, o Brasil, toda terça e quinta, faz leilão de dívida pública. E você acompanha sempre. E eu acompanho sempre isso há, sei lá, acho que há 30 anos. Toda terça e quinta o governo pede dinheiro emprestado pra gente. Exatamente. E na terça é uma dupla de título, que é muito focada em mercado local. E na quinta é outra dupla de título, que é focada em local, mas tem um braço muito grande de estrangeiro. Qual é? Que é a NTNF. O que é a NTNF? É um título pré-fixado com pagamento de cupom semestral. Gringo gosta disso. Gringo gosta porque são títulos que ele emite de 10 anos. Tudo que nós estudamos na vida de Estados Unidos foi 10 anos. Como é que tá o título de 10 anos? O CAPM, que a gente falou, menos 34. Pega título de 10, tudo é 10 anos lá. Então, o que o governo faz de uma forma muito correta? Ele emite títulos de 10 anos. É um 10 anos que vai mudando durante o ano, só para efeito de curiosidade, porque ele é fixo. Então ele foi 10 anos um dia, depois de 9 anos não sei o que, 9. Atualmente está indo para 9 anos, porque o vencimento é 33. Então nós estamos indo para 24, ele vai ser um título de 9 anos. Então não é só emissão, tem secundárias disso também. Tem um mercado secundário do dia a dia entre os bancos. E esse título, a metade de todo o saldo dele está na mão de gringo. Tesouro todo virada de mês, todo final de mês, ele divulga com atraso de 40 a 50 dias o estoque da dívida brasileira. E há muitos anos, gringo tem a metade desse título. Fica entre 48 a 52. Ele fica rodando nesse intervalo. Já teve pico de 55 para dar na casa de 48 a 52. Então esse leilão é um leilão mega importante para entender cabeça de gringo para a curva longa brasileira, que tem uma relação monstruosa com a curva americana. Por isso que eu digo, quando estressou agosto até novembro, até meiozinho ali de novembro, final de outubro, começo de novembro, o 10 anos americano estressou, você vê leilão de NTNF toda semana era mais caro. Porque lá estava estressando, lá chegou a bater 5 e aqui foi embora. Então eu acho que o spread ele não tende a estreitar. A gente tende a pagar mais caro por não ter culpa de nada. Simplesmente que o pessoal vai fazer conta. 5 nos Estados Unidos ou 8 no Brasil, vou para 5 nos Estados Unidos. Ah, não, no Brasil tá 11. Opa, então peraí. 10 anos, 5 no Brasil, 5 nos Estados Unidos e 11 no Brasil, vale o risco eu tentar Brasil. Sim. Então eu acho que não muda tanto o spread. O que muda é que a nossa curva vai subir. Não a curva do BC, mas a curva média e longa. Então, você que está nos assistindo, acompanhe esse leilão se você quer entender cabeça de gringo. 11h40 da manhã de toda quinta. Bom, a expectativa é cai juro lá fora a partir de 2024, dá para cair mais um pouco aqui. O que pode mudar isso? O que pode dar errado para falar? Além, não caiu, o juro americano continua subindo, o juro do Brasil vai ter que subir. O que está fora do radar do consenso, vamos dizer assim? Essa é aquela pergunta bem fácil, né? Uma delas, para mim, 2 eleições. Americana? Municipal aqui e a americana federal e algum que nos Estados Unidos é uma zona. Elege governador numa, depois elege governador em outra eleição. Eleição municipal pode mudar o rumo da taxa de juros no Brasil, sabe? Pode. Por quê? Se você imaginar grandes grotões, eu não estou falando nós, mas se você imaginar grandes grotões, ele conhece quem? Seu Zé da Padaria, Dona Maria Manicure, João da Farmácia, e esses são os vereadores. Esses vereadores, se eles forem eleitos com uma base, ou vamos botar somente hoje 2, pró-Lula, ou pró alguma indicação de Bolsonaro, ele ajuda a mudar a eleição de 26. Porque é aquele do dia a dia que está ali na população, é aquele que está na ponta final, que é um pouco menos afetado por classe média e classe média alta, porque a classe média e média alta, ele compra em lojas sem identidade. Ele compra na Zara. Quem é a Zara? Uma loja que está ali no shopping. É uma ficção jurídica, é um CNPJ. Então você não compra o dono da Zara. Você não fala, não é o vendedor da Zara que te fez comprar aquela roupa. É que eu passei na Zara, gosto da marca, ou vi no Vitrine e compro. Vou na Arezzo, vi a marca, vi o Vitrine e compro. Vou na Americanas, vou no Carrefour. Já em muitas regiões, quem me vendeu foi Dona Maria da Farmácia. E Dona Maria da Farmácia, se ela for vereadora, ou se ela formar uma base pró um ou pró outro, ela ajuda a mudar a eleição de 26.
Então é uma pessoa que muda a eleição, né, é uma eleição que todas as regiões são mega importante? Não. Mas são várias regiões, são importantes sim. Destaque para Nordeste e Norte, infelizmente, que a gente ainda não tem uma região tão desenvolvida, você ainda depende muito de Dona Maria da farmácia e seu Zé do açougue. E fora que eu acho que ele vai querer de algum modo levar um dos 3 grandes centros, Rio, São Paulo ou BH. Aqui provavelmente a dupla Boulos e Tabata, nas outras 2 eu não sei. E isso ele pode fazer o quê? Gastar mais dinheiro. Putz, Boulos, tem mais verba aí, entrega numa região que você acha que vai te eleger, sei lá, Zona Norte de São Paulo, Leste, Oeste. Então eu tenho medo da eleição municipal, ele liberar mais verba para deputados fazerem a base pensando em 26. Estados Unidos é só usar a palavra reeleição, acho que eu já disse tudo. O fato de qualquer governo, pode ser direita, esquerda, centro, reeleição, ele vira gastador. Perfeito. Ele vira gastador porque ele quer continuar no poder, não pensa nem no lado da ganância, de roubar, nada disso. Ele quer ficar mais 8 porque ele acha que o serviço não terminou em 4, precisa ser em 8. Esse negócio de poder é inebriante, né? Não tem idioma, não tem país, as pessoas fazem de tudo para estar no poder e principalmente por uma reeleição, né? Quem tá lá não quer sair de nem. Então isso é um pouco do receio que eu tenho daqui e muito mais lá de fora. Porque o daqui, o efeito é menor, porque é um efeito um pouco localizado e um pouco contas públicas. Lá afeta o mundo, né? Então, tanto é que Powell, se você for ver, ele fez um evento numa universidade, que eu tenho meu caderninho. Se eu fuxicar aqui, eu acho que dia ele falou isso. Aqui, ó, no dia 3 de dezembro. No dia 3 de dezembro, ele fez um evento que ele falou que, pela primeira vez, que a política fiscal americana a longo prazo está insustentável. Então, a pessoa que é o segunda pessoa da economia americana, ele ou ele e Yellen, dependendo da ordem que você queira dar, falar que a economia fiscal está preocupante no ano de reeleição, que Biden vai gastar, como Trump gastou, como Obama gastou, como todos na história gastaram, e aí, a conta vai fechar? Como é que vai ser o fiscal no final do ano americano? Então, se a conta não fechar, eu sei ler jornal. JP Morgan sabe ler jornal, Citi sabe ler jornal. Vou te financiar, mas quero mais juros. Aí vai aquele círculo vicioso, o Brasil que não tem nada a ver com a história, sofre, o mundo sofre. Então eu tenho um medo muito grande de eleição lá fora, que vai para um efeito mundial que bate aqui, e eleição local, que é efeito só local, que pode nos atrapalhar, tá? Quer comentar alguma coisa? O que eu poderia agregar? Certamente que sim. Então o que pode sair melhor? Quem pode sair melhor? A gente tem sempre um cenário base, né? O que pode sair melhor? Então a gente está vendo avanços na infraestrutura. Infraestrutura direto na veia do mercado de capitais, felizmente, hoje em dia. Antigamente infraestrutura era a BNDES financiando empresas com juro subsidiário e tal. Agora a gente está falando de muito mais emissão de debêntures de infra, inclusive, de produtos do mercado de capitais, inclusive fundos imobiliários que conseguem conversar com isso e trazer recursos para esses grandes empreendimentos de infraestrutura. A gente teve a possibilidade, aprovada em lei em São Paulo, de uma privatização da Sabesp e mais questões da energia elétrica. Ou seja, vem obras de infraestrutura de 2024 em diante. O que isso é importante para a economia e o que isso é importante para o mercado de capitais? Perfeito. Acho que no mercado de capitais o mais óbvio é fomentar a captação. Então, principalmente agora nesse cenário de cortes de juros, pode ser muito positivo através de mercado de bolsa mesmo. Então, as próprias empresas que fazem investimentos e nos fundos imobiliários, enfim, captação para fundos de infra mesmo. Os próprios fiagros, que não é exatamente de infraestrutura, mas é um outro segmento também muito relevante que acaba acompanhando também esse movimento de expansão. E acaba gerando emprego, né? Uma forma de movimentar. Acho que essa visão de o Estado puxar o desenvolvimento econômico, puxar o crescimento, ao contrário do governo passado, que era mais através de privatizações, PPIs, aqui o Estado tem esse mais protagonismo. A infraestrutura é um dos principais segmentos, que é intensivo em capital e intensivo em geração de emprego. Então isso pode ser um ponto que a gente pode ver de um crescimento puxado por esse tipo de investimento. Também isso, em alguma medida, é inflacionário ou não? Você melhora uma ineficiência, mais do que uma ineficiência, né? Infraestrutura é uma questão social, né? Impressionante como a gente está aqui, com duas pessoas inteligentes, estudadas, falando de coisas
super importantes. Os Estados Unidos, caramba, lembrar, quase metade da população desse país não tem nem saneamento básico ainda. É uma coisa, assim, inexplicável. Então, quando a gente fala de infraestrutura, primeiro a gente está falando de melhorar a vida das pessoas. E depois a gente está falando de mercado de capitais, está falando de investimentos e de geração de emprego. Isso tudo pode ser inflacionário, ou você tem um balanço assim, ó, a obra de infra, o governo gasta um pouco, o mercado gasta um montão, você gera emprego, gera inflação. Por outro lado, você, com boas obras, diminui muito a ineficiência de muitas outras áreas. Uma coisa equilibra a outra, ou a gente pode estar falando de mais inflação por conta disso? Olha, acho que é difícil dizer assim no primeiro momento. A depender dos dois lados, né? O que vai ser melhor? O gasto vai ser maior do que a redução das ineficiências? Eu não sei. Tem um potencial de ser sim inflacionário, mas a questão é que é uma necessidade. Sim. Não dá pra gente olhar dados de inflação e esquecer quem que tá na outra ponta, que realmente o objetivo é melhorar a vida das pessoas, é gerar emprego. As pessoas estão esquecidas desde 1500. Porque é uma vergonha inexplicável. Metade da população desse país, mais ou menos, estou chutando o número aqui, não ter saneamento básico, não ter rede de esgoto em casa. Isso é frutos de anos, que não são 5, 10, 15 ou 20, de corrupção, porque não tem explicação. Dinheiro nunca faltou para fazer essas obras, certo? E a gente convive com isso, e vai continuar convivendo com isso. Então, precisa acontecer. Agora, a gente também olha para o lado econômico ou para o lado do mercado de capitais, né? A gente convive até hoje com isso e vai continuar convivendo. Né? Então, só para complementar, se eu pensasse em inflação, seria pontual no INCC, construção civil, em algumas regiões. Sim. Porque você não vai botar o Brasil conteúdo de obra. Não, esquece. Você vai dizer que vai privatizar a Bahia. Aí vai lá, provavelmente local, INCC local, se eu tiver como calcular da Bahia, pode ter problema, porque é mão de obra de servente, pedreiro, cimento, vai ficar mais caro. Mas na hora que eu olho para o IPCA, é uma gota. Se você me falar, pô, vai privatizar do Rio Grande do Sul ao Amapá, aí você poderia ter uma onda inflacionária. Mas se tiver uma coisa tão pontual que não vai ser nem pé de jornal. Então não afeta tanto. Então é necessário, para pensando em inflação, são coisas muito isoladas que não faz um grande preço. Pelo menos nesse começo, a não ser que faça muita coisa em paralelo e acaba dissolvendo, não é preocupação não. E depois vira semente de crescimento econômico. Sim. Que é algo que a gente está falando aqui de inflação, de juro alto, parece que o assunto crescimento de PIB quase não entra mais nas conversas de economia, porque são 10 anos sem ver crescer de fato o PIB, né? Quando que isso poderia acontecer? E infraestrutura é super importante para que a gente possa pensar em crescimento de PIB, né? É super importante. Até no começo do ano a perspectiva estava ali, pelo Focus, né, um crescimento de 3%, até no final do ano, uma coisa assim bem impressionante. Agora já deu uma arrefecida nesse sentido, né? Então acho que eu sinto que é um segmento, assim, o agro e a infraestrutura, 2 segmentos essenciais para fomentar crescimento, com certeza. E o agro pode ser a notícia boa do dólar para o ano que vem. Eu acho que pode ser uma das, sim, nós estamos preparando uma safra histórica, apesar de El Niño da vida. Na safra 23 e 24 deve ser a maior da história. Porque uma coisa, não podemos falar mal de todos os presidentes de Fernando Henrique para cá, mas todos reconheceram o trabalho do agro. Fernando Henrique reconheceu o agro e incentivou. Lula 1, Fernando Henrique 1, 2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro e Lula 4, 3, sei lá. Então, independente de quem passou, eles fizeram um bom trabalho na Embrapa, fizeram um bom trabalho de investimento. Então pode dizer, um presidente foi melhor do que o outro, pode falar assim, foi melhor do que B um pouco, mas ninguém foi ruim. Ninguém foi contra o motor desse país. Ninguém trabalhou tanto contra para atrapalhar, ok? Então eu acho que agro pode nos ajudar com o câmbio. Provavelmente, apesar do El Niño ter... O que aconteceu? El Niño e Laninha é menino, não é? El Niño e Laninha. Não, mas atualmente é menino que a gente tá tendo. Eu acho que é o Ninho. Ele tá afetando... Aí eu já não sei. Além de tudo, vocês querem que eu saiba de meteorologia? Ele tá afetando muita inflação de alimentos de curto prazo. O que é alimento de curto prazo? Alface. Alface você planta e colhe até um mês. Então, se você tiver uma seca de 15 dias, a metade da vida dela foi pro saco. E aí então, se você pegar a inflação de hortaliças, produtos de rápida velocidade, afetou o IGPM,
Afetou o IPCA, afetou o IGPM e vai afetar o IPCA de dezembro. Tanto é que se você pegar a ata da última reunião, ele fala que já está na minha base de preço, já entendi mais ou menos o processo e isso vai afetar a inflação sim. Para mim, um dos motivos da inflação de 24 não sair do lugar, um deles é que alimentos não tá dando respiro. E ao mesmo tempo é bom para o Brasil, porque alimentos não dando respiro, a gente vende mais caro, entra mais fluxo cambial. Minha única dúvida é se em 24 vai acontecer o fenômeno que nós tivemos em 20 e 21, que começou a acontecer agora no final de 23. Eu exporto, mas no interno. Exporta, mas não interna o dinheiro. Então isso é legal para... Estamos vendendo para o mundo. Vendo em dólar, Nova York, mas deixa o dinheiro lá. Se acontece 20, 21 somado, tem trabalhos que dizem que 55 bi nunca entrou. De 20 e 21 somado. Porque a pessoa pensava, 1,90 no Brasil, eu deixo aqui fora para comprar maquinário, para comprar o que for. Depois só importava a máquina, quem pagou foi lá fora. Não foi Brasil. Então esse dinheiro nunca circulou aqui dentro. Mas agora a situação do juro é outra, a remuneração. Mas o juro está caindo. Então meu medo é esse. Até agora, de tudo que nós vendemos, internou aproximadamente a metade. Esse ano. Ano que vem, com os juros caindo, será que se internar vai ser igual 2021? Internar muito menos do que foi? Então a notícia é boa para a PIB, é bom que a economia está crescendo, é bom que a gente está vendendo para o mundo, mas pode ser preocupante para o dólar, porque até quando isso vai entrar? Então, a dúvida é que eu não tenho essa resposta, não sei qual a opinião da Lana sobre isso, que é, irei vender, mas não irei internar. Então, qual é o efeito prático? Ele é bom para a PIB, continuo dizendo, o PIB do primeiro tri deve porrar, notícia boa, crescimento econômico, mais pessoas empregadas, mas na paridade da moeda não afeta tanto. A parte economia real vai bem, a parte financeira da coisa, que é a cotação da moeda, dólar e tal, fica separado um efeito do outro. Como aconteceu em 2021, quando a gente chegou a jogar juros a 2, né? E o mercado imobiliário, nesses anos para cá, assim, a gente ouvia sempre falar mercado imobiliário é a parte importantíssima do PIB, claro que é, mas ele tem sido ofuscado pelo agro, que é uma potência, a gente vai ser, não adianta, o Brasil tem que ser menos agro, não, o Brasil tem que ser mais e mais agro, a gente tem uma eficiência que pouquíssimos países têm. Mas o mercado imobiliário, ele encurtou, ele perdeu eficiência ou ele simplesmente ficou ofuscado pelo crescimento do agro? Quão importante ainda é o mercado imobiliário no Brasil e o quanto ele pode crescer? Assim? Eu tô com 2 diretores do Clube FIA. Eu vou beber água ali e já volto. Eu vejo que é muito importante, ele tem crescido de fato. A questão é que o mercado imobiliário no Brasil, ele ainda é muito concentrado, por exemplo. Assim, ele existe majoritariamente aqui na região sudeste, onde mais se concentra. O mercado imobiliário. E tem crescido, mas realmente muito ofuscado, porque é difícil você fazer essa comparação. O Brasil, a natureza é agro. Se você quiser colocar ele e fazer outra coisa, querer botar Beethoven para jogar futebol. Se ele é um excelente músico, por que, né, fazer isso? Então, acho que tem muita coisa para melhorar, sim, ainda, em termos de eficiência e de ganhar relevância. Porque se olha os Estados Unidos, por exemplo, o mercado imobiliário lá toca a economia, basicamente. É muito relevante mesmo. Um REIT americano é o tamanho do mercado imobiliário no Brasil. Sendo que o agro lá é importantíssimo também. Então é mais diversas coisas, né? Eles são grandes em todas as coisas. Eu tenho mais valor agregado no mercado imobiliário do que no mercado do agro. Certo? Certo. E ainda assim a gente vê o agro ser muito mais relevante aqui do que o imobiliário. Então é importante pensar em seguir desenvolvendo o mercado imobiliário. Eu vejo que sim, justamente por ter mais valor agregado, por ter um grande potencial de geração de emprego, por trazer desenvolvimento, trazer infraestrutura, mas agora eu não sei dizer exatamente qual é o driver que falta para isso realmente caminhar. Porque a coisa vem crescendo, mas assim, é um ritmo um pouco mais vagaroso, né, já há alguns anos. E eu não sei qual seria realmente o driver que falta para virar. Não sei se é mais investimento, de fato, de mais visão de governo, se é legislação, o que realmente precisa. Crescimento econômico. Eu entrevisto sempre no meu programa um amigo meu chamado Andrezão. Andrezão, ele é muito forte em imobiliário na grande Goiânia. Tem centenas de exagero, mas tem dezenas de empreendimentos. Ele falou que... Já fez essa pergunta para ele. E aí,
O que falta? Para ele fala o seguinte, faltam para mim duas coisas. Juros, que aí você pode tentar incentivar, se dependendo da população, tipo Minha Casa Minha Vida, e legislação. Ele falou que a legislação, às vezes, atrapalha o empreendimento 4, 5 anos. Então, putz, ele mesmo, ele tá começando a construir grandes condomínios de casa da Grande Goiás. Grande Goiânia, perdão, Grande Goiás não tem, Grande Goiânia. Falou, não tem água. Aí ele vai lá na empresa de energia de Goiás e fala, leva água? Levo. Putz, eu levo, mas eu dependo do governo aprovar. O governo tem que aprovar que eu vou destruir lateral de rua até chegar no teu condomínio. Ele fala, eu pago tudo. Ok você pagar, mas depende do governo aprovar. Tem uma fonte de água dentro do terreno. IBAMA não vai deixar, não. Esquece. Então ele fala o seguinte, que juros e burocracia ajudaria muito o setor, e principalmente burocracia. Ele falou, eu até entendo quando tem uma fonte de água, não fazer nada, isolar. Pô, mas demorar às vezes 2 governos para me dar resposta. Então assim, não poderia ser uma coisa mais rápida, porque quanto mais rápido mais confiança eu tenho na lei, mais eu tento fazer incentivo. Então eu acho que faltam esses 2 grandes fatores, eu até concordo com ele. Juros está muito alto, mesmo caindo, ainda é um juros alto, 10% ao ano. Se você pensar em 25 anos, dá 3, 4 vezes o valor do apartamento. E, além disso, essa parte burocrática que atrapalha vários investimentos, tá? Até inclusive, fazendo um contraponto também nisso, complementando, na verdade, que, por exemplo, a poupança é um dos grandes financiadores do setor residencial aqui no Brasil, né? E a gente teve recorde de saque da poupança. 65% do saldo é direcionado para construções e desenvolvimentos. A gente teve um saque muito elevado aí ao longo de 2022 e 2023 também. Então, acho que nesse ponto de financiamento também, por conta dos juros elevados, as pessoas não estão, talvez, tendo tanto essa demanda. Isso também é um ponto relevante. E a burocracia, claro, porque o agro, como é muito forte e é muito antigo, tem esses ganhos de eficiência, ganhos de escala, ganhos de eficiências nesse desenvolvimento. E talvez o imobiliário ainda não tenha esse tipo de facilitação, mas que estamos em vias de, né? Acho que é uma coisa que só tende a melhorar. Sim, acompanhando de longe as duas coisas, o que a gente vê é a tecnologia, assim, invadindo o agro e trazendo eficiência, ainda mais eficiência para o Brasil. E na construção civil, é óbvio que deve ter tido um grande avanço tecnológico, mas não parece ser na mesma velocidade do que o impacto dela no agronegócio. São coisas diferentes, negócios diferentes, enfim. Você tem uma Embrapa, né? Que você não tem uma em civil, algo assim. Sim. Então, que já mudou demais o setor. Um grande incentivo do governo com pesquisa, com financiamento, com melhorias, né, nos processos todos do agronegócio. Bom, a gente quando faz uma discussão dessa, eu acho que pode dar a impressão para quem está assistindo, falar, caramba, é para eu terminar essa conversa pessimista. Porque a gente vai ficar pensando em muita coisa que pode dar errado. Mas esse país vem dando certo, né? Com governo A, governo B e tal, quando a gente olha para trás, vem melhorando o mercado de capitais, então nem se fala o tanto que cresceu e quanto vem mudando a vida das pessoas. Vocês, por exemplo, na física são investidores, você investe seu dinheiro aqui no Brasil, né, em ativos de bolsa, fundo imobiliário, que eu sei também, em renda fixa e tudo mais. E aí, então, trazendo essa conversa muito para o micro, para que tipo de mercado você está olhando mais assim, para o ano que vem? Ele é um mercado mais favorável à renda fixa, mais favorável à renda variável? O que toda essa conjuntura econômica que você sempre faz leva para as suas decisões de investimento? Renda variável. Acho que assim, sou um pouco viesada, claro, porque acho que quanto mais a gente conhece, menos a gente diversifica às vezes. Não que eu seja uma pessoa super concentrada, mas em termos de acompanhar mais o mercado e ver rentabilidade de longo prazo, enfim, tá mais próximo disso, eu tendo a ser um pouco mais na física, mais para renda variável. Mas em termos de conjuntura, o que a gente vê de uma redução dos juros, de um mercado crescendo, a gente ainda tem um grande nível de desconto na mesa para ser capturado, para mim a renda variável ainda tem um ponto de entrada. Acho que o melhor ponto de entrada foi lá atrás, no começo do ano. Mas a gente ainda tem boas oportunidades. E acho que isso tende a melhorar no próximo ano, continuar pelo menos essa tendência de
corte de juros, de controle de inflação e de o mercado começar a caminhar um pouco mais no sentido da renda variável. Então, para mim, o que eu estou olhando é esse é o mercado. Perfis, hein, Cabral? Longe de discordar da... Shoppings, bancos e papel indexado IPCA. Shopping, banco... Então... E papel indexado IPCA. Estou mais no micro do macro aí. Shopping via fundo imobiliário? Ou via ações mesmo. Via ações. Multiplan, Iguatemi, etc. Bancos por quê? Bancos porque, teoricamente, uma economia estável, como está, com crescimento... E com um crescimento ainda forte de consumo de pessoa física, existe financiamento. E já tem estudos do Banco Central, divulgado nos últimos meses, que os bancos estão ganhando mais dinheiro com juros baixos do que com juros altos. Porque eles aprenderam a dar crédito. Então eles conseguem, onde o juros está baixo, que tem maior procura por crédito, selecionar o cliente para fazer empréstimo, do que ganhar no mercado financeiro com juros altos ou no cheque especial e etc. Então, eu acho que o setor bancário está preparado. Assim, brasileiro, podemos dizer um grande banco aí que ainda está em processo de readaptação, mas eu acho que nos demais nós temos um preparo muito grande do setor bancário. Setor de serviços, eu acho que famílias tendem para shopping. Eu acho que shopping nesse verão vai bombar. Por 2 motivos. Primeiro, ar-condicionado. É sério, ar-condicionado vai ser dos motivos, sim. E segundo, a procura por serviços. Se você está vendo, você está tendo ganho real de salário. Tá até um curioso, o Galípolo outro dia falou no evento que você tá... Galípolo não, a Fernanda que falou. Você está tendo ganho real de salário, mas não está sendo tão inflacionário como eles esperavam. Mas o modo, para quem dormiu em 2020, acordar agora, tentar entender a economia e falar, pô, eu não estudei isso na faculdade. Como é que eu estou tendo ganho real de salário? Aqui nos Estados Unidos a inflação está conseguindo reduzir, está reduzindo devagar, mas está reduzindo. Então eu acho que shopping tem um grande ganho, banco e IPCA, porque ele ainda está, para mim, com muita gordura. Se você pegar os papéis indexados a IPCA, ele está muito longe da mínima do ano. Inclusive os títulos públicos. E principalmente eles devido à facilidade de liquidez. Principalmente eles. Então eles estão longe da mínima do ano. Eles caíram, aquela mesma história da pré. Caiu, subiu e caiu. Mas quando caiu, tem muita gordura ainda para a mínima. Então eu acho que tem uma chance, como foi muito bem, quem pegou o IPCA esse ano ganhou dinheiro de braçada. Eu acho que ainda tem chance de ganhar 24. Não esquecendo que eu ouvi falar disso tudo, eu não tenho CNPI. Eu escutei alguém comentar e achei interessante essa notícia. Então, se eu tivesse que dar micro nisso, shopping, bancos e papel indexado IPCA. Ótimo. Chegamos num mundo que eu navego melhor, que é o dos investimentos. Então, a gente tem um perfil da Lana, que ainda não tem filhos, então pode carregar mais na renda variável, não precisa ser tão conservadora. O Cabral, que já está beirando os seus 50. 52. E está fazendo a alocação dele lá, renda fixa, renda variável e tal. E as gêmeas, Cabral, conta para mim. Como que você pensa os investimentos das suas filhas com o cenário todo que você está desenhando? Aí não é para o ano que vem, não é para 1 ano e meio. Elas não estão preocupadas em fazer giro com o NTNB. Você está pensando num longo prazo com elas. E então aí? Vamos lá. Eu tenho uma filha que eu não sei se ela gosta, uma delas. Quem ela mais gosta? Eu, a minha esposa, o cachorro dela ou juros compostos. Eu já te falei isso. O meu grande medo de um dia ela falar, pai, eu prefiro juros compostos do que você. E eu entrar numa crise gigante que ela preferiu mais juros compostos. Então elas têm uma parte ligada a juros, porque eu quero ensinar para elas desde pequeno a dor de barriga, que a gente conhece como fundo de reserva. Para elas é a dor de barriga, e eu quero que elas tenham noção disso desde o começo. Então elas têm uma parte em renda fixa com liquidez diária, a famosa LFT, então, ou Tesouro Selic, né? Então elas têm um pedaço aqui, elas têm um pedaço em fundo imobiliário, que algumas elas sabem que tem, outras não. Então, por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário que ele tem, acho que 8, 10% do supermercado que a gente vai muito, que é perto de casa. E aí, se você conta para elas, isso ela conta para elas, sabe isso daqui? Aí eu mostro entrei até no site do próprio fundo imobiliário. Tá vendo aqui? Olha o mapa de São Paulo. Olha aqui, ó. Pô, a gente mora aqui. Olha onde é que ele tem a loja. Pô, tá vendo aquela loja que a gente vai? Se ele vender um pouquinho, a gente ganha. Então, elas têm fundo imobiliário e elas têm ações. Então, se eu dividir o kit delas, renda fixa,
fundo imobiliário e ações. Renda fixa, por enquanto, pública. Elas não têm renda fixa privada. Elas têm renda fixa privada, mas não é uma renda fixa tão privada, tão renda fixa, que é o fundo imobiliário de papel. Então elas têm fundo imobiliário de papel, mas dentro do mundo da classificação não virou renda fixa, virou fundo imobiliário, né? Que lá no fundo imobiliário você separa papel e tijolo. Então elas têm um pouco de fundo imobiliário só para ter aquele dinheiro caindo de uma forma mais tranquila, sem tanta oscilação, que você poderia ter um pouco mais no tijolo. Então uma coisa mais palpável na cabeça delas, para poder não ter tanta emoção. A renda fixa tradicional e ações. E começamos a aplicar, tem um mês, acho que vai para a segunda aplicação. Agora não vai para a terceira aplicação. Primeiro novembro, dezembro e janeiro. A da faculdade. Tesouro Educa Mais. A do Educa Mais. Que golaço do Por que a gente não fez o da aposentadoria? Porque dinheiro não é infinito. Tem aposentadoria, ela depois com 18 começa a pensar na vida. Se dinheiro... eu sou diretor do Clube FI. Aí eu aplicava em qualquer coisa, mano. Mas eu sou professor. Então, como o dinheiro é finito, ainda não entrou. Chegou a entrar a aposentadoria, eu tirei e botei no Educa Mais fazendo a conta. Quando eles tiverem 18 anos aproximadamente, questão de aniversário em outubro, janeiro, elas vão começar a receber. Mas tem investimento melhor? Eu quero que elas tenham noção de poupança com objetivo. Exato. Pode até não ganhar tanto, mas a cabeça dela está formando. Meu objetivo é, daqui a 7, 8 anos, entrar na faculdade, se for pública. Usa para pagar, vai que vai estudar no Paraná e a gente mora em São Paulo. Usa para pagar lá a República, o que for. Vai estudar aqui, usa para comprar um livro, para fazer qualquer coisa. Então, esse investimento é o mais recente delas. É o produto mais novo da carteira delas. Então, já teve aplicação depois, mas de coisas que elas já tinham, só ampliaram. Então, o mais novo é Educa Mais, que está indo agora para janeiro, para o terceiro investimento que meus pais estão bancando. Eu ia fazer, contei para os meus pais, não, pode deixar que é o banco integral. Fez a vaquinha? Eles estão pagando, não. Eu sei como é que é a vaquinha, mas eles não, eles transferem para a conta dela e eu mesmo da conta dela faço a aplicação. Faz a vaquinha, ele já vai doar em títulos para ela. Eu fiz para minha filha, ela já recebe a vaquinha aparece o CPF da sua filha que vai estar o título. Sim. E aí vai aparecer para ela quem doou, data, quem e quanto. Sim, aí eu vou ter que mexer no micro lá do meu pai, porque aí pode ser muita tecnologia pra ele. Isso aí. Mas eu vou estar lá no Natal, eu dou uma olhada. Mas quer dizer, eu estive lá no Natal, eu dou uma olhada. Que golaço que foram esses dois títulos, Tesouro Renda Mais, Tesouro Educa Mais. Pra gente terminar, vamos dar aqui um pouco de devaneio, que é a vida de vocês da economia. Saindo do micro pro macro. Esses títulos que carimbam dinheiro, que dão propósito, que tangibilizam a economia das pessoas. Isso tem um poder importante que pode ser muito benéfico para a economia, das pessoas pouparem. Mais poupança é super importante para o crescimento da economia, poupando com um objetivo que é a educação, não precisa nem falar o poder transformacional de educação num país, numa economia, e a aposentadoria, se você que está assistindo não entendeu ainda, nem o governo, nem a sua empresa vai bancar a sua aposentadoria. Começa a se virar desde já, porque o mundo mudou. Não tem mais governo que dá uma aposentadoria decente, empresa que fica bancando com... Acabou, é você com você. Acorda. Né? E o Tesouro Renda Mais é uma grande alternativa para as pessoas solucionarem isso. Então, partindo do micro, que é a criação desses títulos, isso pode ter efeitos macros e benéficos? Eu vejo que sim. Acho que pode ter um impacto bom no nível de poupança mesmo das pessoas. Porque é difícil sair tanto do micro, porque eu acho que o impacto disso é muito importante para a própria educação financeira do brasileiro médio. Para investir em títulos públicos, abre lá a Tesouro IPCA+. O que é IPCA? Às vezes a pessoa não sabe o que é IPCA e não tem pensamento de longo prazo. Assim, acho que o brasileiro médio não tem muito esse pensamento de longo prazo mesmo. Então, trazer isso para uma coisa mais tangível, que é uma faculdade, que é a aposentadoria, ele sabe que um dia ele vai se aposentar, uma coisa que já está no imaginário popular, e trazer isso para o mundo dos investimentos é muito importante para começar a ter uma educação financeira mesmo das pessoas, até das crianças hoje, com essa questão do Educa Mais, trazer isso mais para perto. Até assim, puxando um outro gancho, né, eu vejo que o próprio Banco Central e a B3 têm também inovado nesse sentido de comunicações para chegar mais perto da população
mais jovem, mais da tecnologia. Exatamente. Estão fazendo meme, B3 fazendo meme, Banco Central postando rios, fazendo coisas mais engraçadas, mais dinâmicas, para trazer à economia conceitos mais densos, às vezes mais chatos, para pessoas que não têm tanto conhecimento, então que são mais novas e que querem algo mais interessante, fazer isso ser mais interessante para as pessoas. Isso não tem nenhum problema, não precisa ser sério o tempo todo, é importante, e é sério, mas não precisa ser grave, não precisa ser uma coisa maçante, sabe? Então acho que tem esse impacto macro de fomentar a poupança, o que é muito bom, muito positivo, e também de trazer isso mais para perto das pessoas no sentido educacional pode ter um impacto muito relevante também. Coisa que esses dois fazem aqui com leveza e reverência. É a história do homem mágico da Babilônia, né? Exatamente isso. Um cara mudou na educação. Como é que o rei domina a Babilônia, mas ele não mora na Babilônia. Quando ele volta, ele pergunta por que uma pessoa domina toda a região? Pô, porque ele foi o único que soube poupar, entendeu investimento, ele convida 100 pessoas, explica e muda a história da região. Então é só a palavra educação mudando tudo. Educação, poupança, infra, tudo que a gente fala. Exatamente. Bom, muito, muito, muito bom. Tem que encerrar por causa do horário, mas você, para não encerrar, acompanha esses dois nas redes sociais, Alexandre Cabral, Lana Santos, Lana Invest, né, no Instagram. E professor Alexandre Cabral. Professor Alexandre Economia e Família. Cabral no YouTube, no Instagram, YouTube. Encontra os dois economistas ensinando com leveza e com muita irreverência. Cabral hoje estava sério para os padrões dele. Você vai ver ele fazendo mais piada e ensinando todo mundo. Cabral, obrigado mais uma vez. Lana, sempre bom ter você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. 2024 vai ser difícil umas horas, vai ser fácil outras, como é a vida. Faça o seu planejamento, faça os seus investimentos, que você tenha um ótimo ano. Grande abraço, até uma próxima.